Olá, boa noite. Aqui eu vou explicar basicamente a questão 5 da lista 7. Então, vamos direto para o enunciado. Num determinado instante t0, o comprimento do lado de um quadrado é 10 centímetros. Beleza, essa primeira informação, t0 é o lado, no tempo t0, o lado é 10 centímetros. Beleza, que é a primeira coisa que ele quer saber e que a gente vai desenvolver aqui no início se cada lado do quadrado está aumentando em uma taxa de 0,2 centímetros por minuto, determine a taxa de variação da área do quadrado no instante t igual a t0. Ou seja, o que ele quer saber é a taxa de variação. E o que é taxa de variação? Basicamente, taxa de variação é derivada, certo? A gente tem aqui no instante t0, o lado vale 10 centímetros. Essa é a primeira informação, né? De um quadrado, lógico, ou seja, se é de um quadrado, a gente está se referindo aqui de uma área onde você tem área igual a lado ao quadrado, certo? Só que o que a gente principalmente tem que levar em consideração aqui que ele falou em taxa de variação é que isso é igual a isso é igual a derivada. Derivada. Então o que a gente precisa saber nessa questão? A gente precisa, primeiramente, identificar as derivadas e como a variação em cada ponto se comporta correlacionando as taxas, né? Porque a matéria em questão disso aqui são taxas relacionadas, que é justamente por quê? Porque cada informação disso daqui é uma taxa. O fato do comprimento no tempo t0 ter 10 centímetros são duas taxas que estão relacionadas. A taxa que isso aqui vai variar num tempo também é uma relação. Entendeu? É taxa de tempo com taxa de variação. São várias taxas que você vai relacionando. E você vai normalmente relacionando as derivadas de uma com a outra. Então, aqui é que cada lado está aumentando em uma taxa de 0,2, certo? Centímetros por minuto. Então, beleza, aqui taxa igual a derivada, né? De uma forma generalizada. Então, o que a gente precisa saber é determinar a taxa de variação, ou seja, a velocidade enquanto está aumentando num instante t0. Porque é meio estranho, né? Falar isso aqui, é num instante. É tipo, é o quanto tá aumentando naquele instante especificamente. No instante seguinte, pode ter uma variação diferente, mas é naquele instante ele tá aumentando daquela forma. Então, beleza, derivada no instante. Então, a gente tem essa primeira correlação aqui, dessas taxas daqui, e tem a correlação da área. Da área com o lado, né? Que são duas taxas, porque o que ele dá é a variação do lado, só que ele pede a área. Então você tem que vir com algum tipo de fórmula que relacione a primeira taxa com a segunda taxa, certo? E nesse caso é a mais simples, né? Porque é um quadrado, mas se estiver falando de um cilindro e tudo mais, vai ter que ter algum tipo de fórmula para correlacionar a área com o lado, a área com o volume, qualquer coisa do tipo. Então tá, só que o que a gente precisa levar em consideração é porque essa fórmula é uma relação da área com o lado, mas se você considerar a área e o lado simplesmente como variáveis. Só que no caso, elas não são variáveis. Elas não são variáveis. Elas são funções. Elas são funções. Por que elas são funções? Funções ao tempo. Porque justamente elas estão variando o seu comprimento, né? O lado está variando o comprimento e por consequência, a área está variando também de tamanho em um certo tempo. Então o que a gente tem que lembrar é que as duas são funções. Aqui o lado é uma função em tempo e a área é uma função em tempo. Então quando a gente expressa essa primeira relação aqui, na verdade, essa primeira relação aqui ela é descrita dessa forma. Essa que é a forma correta de descrever nesse caso, né? Que é uma área em relação ao tempo é igual ao lado ao quadrado em relação ao tempo, porque ambas são funções em relação ao tempo.
Então você pega a taxa, que é a derivada delas, porque justamente é isso que a questão está pedindo, a taxa de variação naquele ponto, então você vai pegar a derivada naquele ponto. E, bom, a derivada do lado é justamente a própria derivada do lado, aqui não tem muita diferença, mas quando você vai para a área, que é o que muda, né? Que é, aqui entra o conceito de derivação implícita. Derivação implícita, de certa forma, né? Porque você tem que lembrar que o L ao quadrado não é só L ao quadrado. Ele implicitamente ele é uma função em tempo. Então, quando você deriva, não vai só ser a derivada da potência, né? Vai ter também a derivada aqui da função. Porque essa aqui seria a derivada, essa aqui de cima, seria a derivada só da potência, seria 2x, né? A derivada de x ao quadrado seria só 2x. Então, se você fosse considerar o L apenas como uma variável, a derivada do L seria só 2L, nada além disso. Mas como o L é uma função em tempo, é como se fosse y em x, né? Como se fosse uma função, no caso de derivação implícita seria o y em x, você tem ali a derivada do lado também. Certo, e aí, então bom, considerando isso que os dois são uma função em L, uma função em tempo, você depois que, bom, essa aqui é a relação geral para qualquer tempo. Então, como ele pede no tempo t0, você aplica naquela relação o tempo t0. Então a derivada da área vai ser 2 vezes o lado naquele tempo, naquele instante, vezes a taxa de variação do lado naquele instante, que é que a gente chegou na conclusão ao derivar aquele L ao quadrado lá em cima. Então bom, aí retomando as informações do enunciado, né, isso aqui equivale a isso aqui, substitui aqui, isso foi o enunciado que deu, que a taxa de variação do lado é 0,2 centímetros por minuto. Então, sim, em todo instante, ele vai ter essa variação, certo? Em todo instante, essa vai ser a variação do lado. Então, independentemente de ser no instante t, no instante t0, no instante t1, essa vai ser a variação. Então, esse valor vai ser sempre substituído por 0,2 centímetros por minuto. E, bom, o lado em si, o comprimento do lado no instante t0 foi dado, né? Em qualquer outro instante, basicamente a gente pararia aqui, né? Pararia aqui, não teria muito como prosseguir daqui, porque qualquer outro instante a gente não sabe o comprimento do lado, mas no instante t0 ele deu exatamente o comprimento do lado, e aí só substituir ali e pronto. Você tem esse 2 aqui é o que veio da derivada daqui do 2L, então esse 2 multiplica com o 0,2, aí você tem 0,4, e só substituir o comprimento do lado em si no instante t0, que é 10 centímetros, e aí você tem 10 centímetros vezes 0,4 centímetros por minuto. O centímetro multiplica com o centímetro, fica centímetro quadrado, que está certo, porque é uma área que a gente está se referindo aqui, por minuto. Então pronto, essa é a variação no instante t0, e basicamente é isso, acabou. Essa é a resposta da questão. Agora, o segundo item, ele pede a mesma taxa de variação da área, só que para cada lado, variando em menos 0,4 centímetros por minuto. Basicamente diminuindo, né? Diminuindo de tamanho. É isso que ele quer. Então aqui, fazendo para uma fórmula geral e depois aplicando em T0, você tem a mesma relação, porque é o mesmo quadrado, a mesma coisa, você vai ter a mesma relação de derivadas, só que no lugar de substituir por 0,2 centímetros por minuto, vai substituir por menos 0,4 centímetros por minuto, porque ele está diminuindo em 0,4, né? É o que mudou no enunciado. De resto, é todo o mesmo procedimento, por isso que chegou na mesma coisa, que é aqui. Isso aqui é um T, né? Não é um Y, parece um Y. E bom,
a derivada, taxa de variação da área no instante t, no instante genérico t, vai ser o próprio comprimento o próprio comprimento do lado naquele instante t, multiplicado por menos 0,8 centímetros por minuto. É isso que está descrito aqui. Porque o 2 da derivada multiplica com menos 0,4. Agora, aplicando, é o que eu falei, daqui meio que não dá muito para sair muito, porque não teria o comprimento desse lado. Mas no tempo t0 a gente tem um comprimento do lado que continua sendo 10 centímetros. Então é só pegar a mesma relação e substituir o lado por 10 centímetros. Aí você tem 10 vezes menos 0,8, que vai dar 8, menos 8, né? Menos 8 centímetros quadrados por minuto. E essa é a taxa de variação da área no tempo t0, caso estiver diminuindo 0,4 centímetros por minuto cada lado. E aqui está o gabarito, que é basicamente isso. Os dois enunciados. Fechou? Valeu, boa noite.